Na retomada dos trabalhos da CPI da Covid no Senado, o senador Renan Calheiros anunciou a retirada do requerimento de quebra de sigilo da Jovem Pan. O relator da comissão argumenta que tudo não passou de um engano e que a democracia tem que ser preservada. Presidente, inicialmente apenas para reparar um equívoco com relação a uma transferência de sigilo de uma emissora de rádio. Eu queria lamentar dizer que isso aconteceu exatamente no recesso compulsório e aproveito a oportunidade para retirá-lo, para que de modo algum possa eventualmente nada respingar numa coisa que preservamos, defendemos, sempre fizemos isso, vamos continuar a fazer a liberdade de expressão. A retirada da pauta, o que aliás já foi feito, sobre a transferência de sigilo da Rádio Pan-Americana S.A. E mais uma vez, desculpas pelo equívoco da assessoria. Depois da fala de Renan Calheiros, o presidente da CPI afirmou que a comissão não tem o objetivo de perseguir ninguém. Omar Aziz afirmou que as investigações serão feitas sem assodamento. Como sempre, a coerência prevalece em cima do posicionamento do senador Renan Calheiros. A CPI não está aqui para fazer cerceamento de ninguém. Podemos até divergir em pensamentos, mas não divergimos de forma nenhuma da democracia brasileira. Há uma expectativa que a gente aprofunde as investigações sem cometer nenhum assodamento e prejulgamento de ninguém. Esperamos que a gente possa investigar fatos e, se fatos chegarem às pessoas, aí é uma outra situação. A CPI vai funcionar por mais 90 dias. O senador tucano Exalci Lucas pregou cautela com os pedidos de quebra de sigilo. Então, na mesma linha que o senador Renan colocou da Jovem Pan, eu vejo assim, a quebra de sigilo, de fazer das empresas, a gente tem que ter um certo cuidado. Se tiver de fato alguma coisa clara, que há indício disso, tudo bem. Mas simplesmente porque saiu na mídia ou alguém falou alguma coisa, tem coisa absurda que está sendo dito aí, que é muita irresponsabilidade. Então a gente precisa ter um certo cuidado com as empresas. Na mesma linha do senador Exalci Lucas, do PSDB, Marcos Rogério, do DEM, salientou que a Constituição precisa ser preservada. O parlamentar acrescenta que a CPI deve atender a critérios e exaltou a liberdade de imprensa. Onde se pretendia a quebra de sigilo de toda a sorte de um dos veículos mais tradicionais da comunicação brasileira, o grupo Jovem Pan. Já é uma agressão por si só a apresentação desse requerimento à liberdade de imprensa. Mais do que isso, quando vemos a sua pauta, é uma ofensa direta a essa garantia constitucional. Porque esse é um dos pilares da liberdade de imprensa. Ao senador que apresentou, sua assessoria fez um Ctrl-C, Ctrl-V. Porque não é fundamento para aquele requerimento. Mas apresentou o requerimento. Senadores continuaram criticando o requerimento mesmo com a retirada de pauta. O senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, lamentou as tentativas de cercear os trabalhos de veículos de comunicação. Eu quero dizer que o senador Renan Calheiros acerta em tirar um requerimento absurdo, que é esse requerimento da Jovem Pan. Uma emissora que tem feito um trabalho reconhecidamente independente, ouvindo os dois lados. E a regra da boa convivência é o respeito. E a liberdade de expressão é algo importantíssimo nesse momento da República. O senador Eduardo Girão voltou a criticar ou a cobrar investigações sobre os recursos federais destinados a estados e municípios. Apesar da desistência da perseguição à Jovem Pan, a CPI aprovou 25 requerimentos de quebra de sigilo de jornalistas, donos de blogs acusados de alegada desinformação sobre a Covid-19. O pedido abrange o Terça Livre, Crítica Nacional, Conexão Política, Brasil Paralelo e Senso em Comum. A comissão também vai solicitar dados do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e do deputado Luiz Miranda,
varanda. Nesta terça, os senadores aprovaram um pedido à Justiça de afastamento da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que teve os dados sigilosos de posse da comissão vazados. Em um momento tenso, Omar Aziz rebateu críticas à CPI e atacou o presidente Jair Bolsonaro pelo encontro com uma deputada alemã. Às escondidas, o presidente recebe uma deputada nazista, afrontando a Constituição brasileira, afrontando a nossa democracia, afrontando o Holocausto, afrontando o Exército Brasileiro, e afrontando o Exército Brasileiro que lutou contra o nazismo. E ele recebe às escondidas. E aí ninguém abre a boca aqui para falar. Omar Aziz fez referência ao encontro do presidente Jair Bolsonaro com a deputada alemã Beatrix von Storch em julho. É uma das lideranças do Partido Alternativa para a Alemanha e neta de um ex-ministro que trabalhou no governo de Adolf Hitler. Depois de 2 semanas de recesso, a CPI ouviu nesta terça-feira o reverendo Hamilton Gomes de Paula. Ele teria negociado a compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca com a empresa Davat. Os senadores o consideram peça-chave para entender o uso de intermediários pelo Ministério da Saúde. E-mails indicam que o reverendo propôs um valor de $17,50 a dose, 3 vezes mais do que o que foi discutido pela pasta com a Índia. No depoimento, Hamilton Gomes de Paula negou que estivesse negociando vacinas com o governo. Ele preside a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, entidade não governamental, e explicou que fez apenas uma indicação ao governo. O senhor nunca havia negociado, colaborado, facilitado a negociação de vacinas junto ao Ministério da Saúde? De forma alguma, senador. O trabalho da Senar, como foi procurado pelo senhor Dominguete e o senhor Cristiano, é um trabalho humanitário. Então, a priori, quando eles vieram conversar conosco, nós abrimos assim uma conversação, porque sabemos que esse preço a R$ 3,50, que colocaria essa disponibilização de vacinas ao Brasil, nós fomos esses que, na verdade, indicamos. Os senadores perguntaram ao reverendo como ele chegou ao Ministério da Saúde. Hamilton Gomes de Paula detalhou que foi o responsável por apresentar ao governo o vendedor de vacinas Luiz Paulo Dominguete. Eu não tinha contatos. Os contatos que eu tinha era sempre de forma formal, de forma eletrônica. É o que eu acreditava. A minha aproximação em conduzir o Dominguete, em conduzir a Davat ou o Cristiano era de forma formal. Só para entender, o senhor preparou um e-mail e no e-mail disse, olha, tem um pessoal aqui vendendo, assim, oferecendo vacina. Vocês estão dispostos a recebê-lo? Foi assim? Foi feito um e-mail, foi de forma formal, via e-mail e conduzindo o Dominguete a essa reunião. Luiz Paulo Dominguete, citado pelo reverendo, denunciou a suposta propina sugerida pelo então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, que teria pedido $1 a mais por dose de vacina da AstraZeneca. O reverendo Hamilton Gomes de Paula diz acreditar que foi usado de maneira ardilosa. O depoente ressaltou que a ONG que comanda tem 22 anos e acabou alvo de fins espúrios. Então, resumo para você de tudo que aconteceu na sessão desta terça na CPI da Covid do Senado. E a gente vai direto a Brasília para análise inicial aqui de José Maria Trindade sobre esses 2 tópicos, né, Zé, que destacamos o depoimento que tivemos à CPI nessa volta do recesso e também a derrubada, a retirada do requerimento que foi apresentado pelo senador Renan Calheiros e que pediu a quebra do sigilo da Jovem Pan. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, estou voltando de lá, o clima está tenso, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, compadre Augusto, boa noite, Ana, boa noite, Fiuza, e muito boa noite a todos aqui no Brasil, no exterior, e as pessoas sempre acompanham aqui os pingos nos is. Olha, esta retomada dos trabalhos da CPI foi, assim, no clima tenso, e como sempre, esse chamado G7 dominando tudo, inclusive a pauta. Ontem à noite, eles se reuniram na casa do presidente da CPI, Omar Aziz. Alguns estavam presencial, como o vice-presidente Randolfo Rodrigues, e, enfim, outros por telefone, e decidiram, então, o que fazer nessa CPI. É a primeira vez da história
de CPIs em que o grupo domina o plenário e dita o que fazer. E os outros não podem fazer absolutamente nada. É assim que esta CPI da pandemia foi dominada. E ficou ali acertado naquela reunião de que esses requerimentos polêmicos e tal seriam colocados de lado e que agora a prioridade é de depoimentos sobre vacinas. Os requerimentos de abertura de sigilo, inclusive esse da Jovem Pan, seriam colocados de lado. E aí mostraram ao relator, senador Renan Calheiros, de que era um tiro no pé fazer esse tipo de perseguição, fazer esse tipo de retaliação e usar a CPI exatamente para calar ou para os seus, vamos dizer, os seus desejos pessoais, né? Que se tratou de uma guerra pessoal. Foi um requerimento copiado, com nomes esquisitos, falando como se fosse uma pessoa que estava abrindo o sigilo da empresa. Mas o senador Renan Calheiros aí foi sincero. Disse que errou, e errou mesmo, né? Disse que vai retirar o requerimento, já retirou o requerimento de votação e pronto. E fica aí a solidariedade que foi recebida pela Jovem Pan aí de várias representações pelo Brasil inteiro, de ouvintes e de pessoas que mostraram claramente que a Jovem Pan é uma empresa de quase 80 anos e que opera no mercado de uma maneira honesta, né? E que os balanços estão publicados e isso, portanto, já é coisa do passado e uma demonstração clara de que tudo está, inclusive aqui no site da Jovem Pan publicado. Sobre este depoimento do reverendo Hamilton, trata-se de uma pessoa que foi envolvida por pessoas maliciosas que queriam atravessar vacinas para o Ministério da Saúde. Ele confessou lá no plenário da CPI que receberia uma doação através dessa entidade dele, essa Secretaria para Assuntos Humanitários, receberia uma doação, enfim, e ele acabou envolvido nesse processo e usando de proximidade com o governo, ele tem proximidade com alguns integrantes do governo, e foi então fazer essa agenda. Nada mais do que isso. Não houve a compra de vacinas, não houve negociação, o reverendo não recebeu a doação porque era condicionada à venda da vacina e uma vacina que não existia. O laboratório disse que não tinha representante no Brasil. Esse depoimento foi patético, porque mostra exatamente como é perigoso essa história de lidar com o poder, de lidar com o governo, né? Se o governo fosse o governo anterior, acostumado a dar desvios, a fazer acordos desse tipo, essa compra tinha sido efetivada. Mas não, foi apenas uma agenda no Ministério da Saúde, as vacinas não foram compradas, não foram pagas e a AstraZeneca foi adquirida diretamente do laboratório, como deve ser, né? É uma demonstração do que eu falo aqui sempre, corrupção é como unha, tem que cortar sempre porque cresce em qualquer governo. Alguns países é pena de morte para a corrupção e mesmo assim tem corrupção. Então é uma demonstração clara de que esses espertos que tentam roubar dinheiro público têm uma barreira ali muito pesada no governo do presidente Jair Bolsonaro, e isso ficou muito claro neste depoimento. Ele chorou, pediu desculpas, disse que errou perante os olhos de Deus e errou mesmo, talvez por inocência. Não se leva a compradores do governo pessoas que representam empresas. Existem canais oficiais para isso. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Ana Paula Henkel, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Olha, para mim aí só tem um assunto a comentar. Esse cozidão da CPI eu vou continuar passando ao largo. Os picaretas da vacina, fora ou dentro do governo, são assunto da Polícia Federal, não dessa CPI, que já demonstrou que é falha, para dizer o mínimo, em relação a qualquer princípio investigativo, né? E aí a gente passa para o assunto que é o único que interessa aí, que é um escândalo, né? Que foi esse requerimento abortado hoje de quebra de sigilo bancário da Jovem Pan. Isso não foi um engano, né? Isso não foi
Os representantes da CPI vieram com esta versão, se desculparam, mas isso evidentemente não foi um engano. Já está inscrito entre os fatos nebulosos desta CPI que, se a sociedade brasileira não tiver adoecido, precisam ser investigados. O relator e o presidente falaram sobre a CPI não estar ali para perseguir, mas ela está. Ela está. E é muito fácil de demonstrar que ela está, e a gente não desejaria que estivesse. E a gente até receberá de bom grado uma mudança de rumo, né? Quem sabe a CPI, depois dessa gafe escandalosa, de atentar contra a liberdade de expressão no Brasil, de atentar contra uma empresa tradicional e respeitável de comunicação no Brasil, que existe antes deles nascerem e que representa, sim, uma parte da cultura brasileira que foi afrontada com reação de parte da sociedade a isso, não da sociedade como um todo, né? Faltou gente reagindo, faltou jornalista reagindo, faltou veículo de comunicação reagindo a esse atentado. Então, voltando ao caso da Jovem Pan, na verdade, a CPI mostrou que tem, sim, uma propensão à perseguição. E o que eu posso afirmar, né, a partir do que eu li naquele requerimento escabroso contra a Rádio Jovem Pan, hoje a rádio que virou TV, né? Um requerimento escabroso, por quê? Porque vago. Isto é o tipo de perseguição obscurantista. Você não precisa de argumentos. Você só precisa um estalar de dedos. Eu tenho o poder e eu vou atrás de você. Era isso que estava lá, naquele documento. Todos, quem não viu, veja. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Renan Calheiros, o Omar Aziz pediram desculpas à Jovem Pan, e eu acho que é digno de registro, porque significa que eles não perderam totalmente as estribeiras, só um pouco. Eles sabem, eles entenderam que foram longe demais, mas a propensão é a mesma, tanto que essa mesma peça que mira em outros alvos, ela é vaga do mesmo jeito em relação a esses outros alvos. É o blog disso, é o não sei o que daquilo, tem instituição grande lá, não é, eu não sei se tem algum de fundo de quintal, mas tem instituição grande no restante, né, desse conjunto aí de objetos dessa perseguição. E o que a gente vê é que a argumentação é a mesma. É o gabinete do ódio, é espalhar fake news sem tipificar, né, a suposta desinformação. Isso não é investigação. Isso não é um exercício institucional. Isso é perseguição à margem da lei. Isto é coação. Isto é intimidação. Este é, sim, salvo prova em contrário, até que os líderes, os representantes da CPI, venham fazer o meia-culpa sobre todo esse modus operandi. Dizer, não está correta essa maneira de nos dirigir às pessoas, a médicos, a empresários, a agentes da comunicação. Não está correta. Nós estamos indo com sede ao pote, nós estamos cedendo à tentação de nos tornar uma força intimidadora. Se for feito esse meia-culpa completo, aí a gente pode começar a acreditar que isso não está acontecendo, mas até aqui está. Até aqui está acontecendo. O pedido em relação aos outros agentes ou instituições ou veículos de comunicação contém essa mesma falha, contém esse mesmo problema. É vago, tenta criar uma ideia de um gabinete do ódio que parece muito com aqueles inquéritos do STF. É parecido, é a mesma forma, é a mesma fórmula. Né? Você cria uma lenda sobre forças do mal que estão operando para destruir tudo que é bom. Isso não pode ser, senhoras e senhores. Isso não pode ser assim. Né? O país, dentro do Estado de Direito, não pode funcionar assim.
E aí os que estão ávidos aí por uma disputa política, estão achando bom ter o Renan Calheiros aí como herói, temporariamente, porque ele está bagunçando, está jogando umas flechas aí na direção que vocês querem, avaliem direitinho, porque essa maneira de operar é perigosa. É perigosa e será perigosa para todos os que agem dentro da lei. Opinião agora de Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Fiuza, Zé, mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Bom, Vitor, tanta coisa aqui, né, anotado, porque eu voltei lá no requerimento que agora a Jovem Pan foi excluída e por mais que celebremos essa decisão, é difícil acreditar em alguma honestidade, pedido de desculpas por parte aí de Renan Calheiros, né, que diz que foi um equívoco da assessoria. O que ele tentou fazer mesmo foi intimidar a Jovem Pan, intimidar esse programa, intimidar os jornalistas desse programa e de outros programas da Jovem Pan, jornalistas independentes que questionam, que têm a pulga atrás da orelha, que querem maiores explicações, que têm opiniões próprias. A verdade é essa, Vitor. Não tem equívoco da assessoria, não. Renan Calheiros tentou, sim, intimidar jornalistas independentes. Lembrando que a Jovem Pan tem uma gama, uma diversidade impressionante de opiniões, de jornalistas que pensam de maneira diferente e, no entanto, ele teve como alvo aqueles jornalistas que não colaboram com a narrativa e com o relatório que já está pronto dessa CPI. Agora, poderíamos estar comemorando, né? Porque sabemos da idoneidade da Jovem Pan, um grupo aí com quase 80 anos, exatamente pregando a boa informação, o bom debate, o debate intelectualmente honesto, mas não tem como a gente celebrar de forma completa, Vitor, se outras empresas independentes, outros veículos independentes, jornalistas independentes que questionam também não apenas o uso dessa CPI como arma política, mas questiona esses políticos dentro e fora da pandemia. Esses veículos continuam aí sendo perseguidos, né, como Crítica Nacional, Senso em Comum, Terça Livre, e sites importantes, plataformas importantes como a da Brasil Paralelo. Ele disse, o Renan Calheiros, ontem, que, no requerimento dele, que não havia necessidade de fundamentar a decisão, o que já é um absurdo por si, como nós vimos aqui ontem com a doutora Tameia Danelon, explicando que há necessidade sim, já que a CPI tem aí também dentro do escopo da CPI um braço judicial e que há necessidade de fundamentar, mas ali diz que não há necessidade de fundamentação naquela decisão. Aí você vai um pouco ali nas especificações, o que diz principalmente em relação a Brasil Paralelo, que é uma produtora independente, que tem aí mais de 200 mil assinantes, que nunca recebeu um centavo de dinheiro público, e o que eles falaram ali hoje na CPI para justificar a Brasil Paralelo, por exemplo, que eles fizeram campanha contra a vacina, não especificam onde, qual material, que a Brasil Paralelo fez campanha contra máscaras, também não especificam onde, não mostram exatamente onde eles fizeram isso, que eles fizeram campanha a favor da cloroquina e que cometeram crime contra a humanidade. Olha o absurdo que eles falaram hoje na CPI. E disseram também que eles eram aliados do vírus. Ilações absurdas, imaturidade, histeria. A CPI já começou como um circo, agora parece que segue como um circo tosco, né? À medida que avança aí nessa extensão. E do jeito que nós estamos vendo, Vitor, parece que essa CPI vai... E eles, não sei se eles vão perceber isso, mas da maneira como a CPI vai caminhando, se eles estenderem essa CPI até 2022,
isso vai ser um material de campanha para a reeleição do presidente Bolsonaro incrível, porque quanto mais eles falam, quanto mais eles se expõem, mais fica nítido para o brasileiro que eles não estão ali a favor de alguma investigação ou de alguma preocupação ou de uma investigação séria em relação à pandemia. Eles estão ali para derrubar o governo, para tentar sujar aí o nome dessa administração federal, e até agora não conseguiram. Já foi CPI da cloroquina, da Pfizer, da Marielle, da cantora que é médica e não é, e não estão conseguindo. E aí depois desse super tiro no pé de tentar quebrar sigilo bancário de jornalistas aí, veículos independentes da imprensa e cerceando principalmente a liberdade, a tão importante liberdade de imprensa no Brasil, eles viram que foi um tiro no pé e hoje tentaram armar esse circo todo de nazismo, de fascismo, disso tudo, mas o brasileiro já viu que essa CPI começou errada e vai acabar errada. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula, meu compadre Zé, boa noite a você que nos acompanha. Eu não vi a sessão toda, mas vi o suficiente para opinar com segurança a respeito do que aconteceu. Eu vi, por exemplo, outro faniquito do Randolph Rodrigues, que é uma figura patética, né? Ele hoje berrava que ele é a favor do vírus e que nós mesmos, somos a favor do vírus, ele é contra. Que os demais veículos censurados e empresas também são a favor do vírus, ele é contra o vírus e tal. Ele é contra a decência, ele é contra a moralidade, ele é contra a coragem, né? Ele só berra lá. Queria ver berrar em público, venha para Paulista, dê um passeio por aí, gritando o que pensa para ver o que acontece, qual é a reação do povo. Venha dar uma entrevista para a gente, todos estão convidados. Já convidamos Renan, inclusive, venha e dê uma entrevista. Venha dizer o que pensa aqui e fique à vontade para falar o que pensa da gente. Fique à vontade, também vai ouvir o que pensamos deles. Todos podem vir. Mas vamos lá. Não foi equívoco nenhum. Quem escreve páginas e páginas, num português indigente, mencionando várias vezes a Jovem Pan e a razão social, né? Pan-Americana, sabe muito bem o que está fazendo. O que ele fez é o seguinte, ele quis medir a temperatura da água. Percebeu que quanto a Jovem Pan estava quente demais para ele. Ele não conseguiria filmar aqui outro faroeste à brasileira, não. Aqui o bandido perde e ele perdeu. Ele recuou, bateu em retirada. Não foi nenhuma correção de erro, não. Foi uma retirada, porque teme o duelo com jornalistas independentes que tratam bandido como bandido. E ao medir a temperatura da água, ele percebeu que na própria comissão havia gente que o apoiaria se ele mantivesse o atentado contra a liberdade de expressão praticado contra as outras empresas, os que estão no mesmo requerimento que ensaiou o atentado contra a Jovem Pan. Esse sumiu. Mas não está, o atentado não foi inteiramente destruído, né? Impedido. Ele não parou no ensaio, ele se consumou. Então é o seguinte, eu continuo cobrando o fim do ataque à liberdade de expressão que atingiu as outras empresas. A Ana Paula lembrou muito bem, foi uma vitória, sim, da Jovem Pan na luta pelas liberdades democráticas, mas foi uma derrota de todos os jornalistas independentes e democratas pela permanência da lesão à liberdade de imprensa ocorrida
com empresas que cometem o crime de discordar dos que acham que são cientistas, seguidores da ciência que lutam contra o vírus, como essa besta quadrada do Randolfo Rodrigues. Depois a gente vai falar do Omar Aziz. Então nós continuamos exigindo que isso seja desfeito. Não é equívoco, né? Ele próprio admite que foi deliberado contra os outros. Eu me sinto como jornalista, independente, ferido, tá? E sou vítima disso também, me sinto e presto inteira solidariedade militante, eu digo o que penso, em defesa dos que foram covardemente atacados pela CPI. Eu dirigi, como diretor de redação, eu chefiei mais de 1.300 jornalistas. Eu desafio algum deles a mostrar que eu impus alguma pauta, que eu deformei alguma reportagem, ou que eu demiti alguém por motivos políticos ou ideológicos. Nenhum. Eu jamais rompi relações com pessoas que eu julgava próximas de mim, não exatamente amigos, mostraram que não são. Eu jamais rompi relações porque alguém divergia de mim. Para mim é como você torcer, tão singelo quanto quanto torcer por um time de futebol diferente do meu. Pode ser o que quiser. Evidentemente, algumas pessoas que fazem determinadas opções ideológicas merecem apenas o meu desprezo. Mas se alguém escolhe um candidato que não seja o meu, isso aí não me incomoda. Eu sou filho de político e tenho amigos que votaram contra o meu pai. Nenhum problema. Porque eu sou democrata radical. Liberdade de expressão é a liberdade dos outros, aí é que você é atestado. Não é a sua. Você lutar pela própria liberdade de expressão, isso aí pode ser apenas uma atitude egoísta. Você pode estar errado e quer falar. Agora, é lutar pela liberdade dos outros que identifica os que são realmente democratas. E eu estranho o silêncio estridente dos democratas, a gente bota aspas nisso aí, que tem colunas, que escrevem editoriais, porque foram, como notou ontem o Guilherme, muito poucos os jornalistas que se manifestaram claramente contra o atentado à liberdade de imprensa e que continuam em silêncio agora. Silêncio que a gente despreza, porque nós não ficaremos em silêncio. E defender vagamente a liberdade de imprensa, isso aí também não significa nada. A gente tem de ser explícito, claro, num momento desse. Eu já defendi jornalistas com quem eu nem mantinha relações cordiais, em defesa da liberdade de expressão. E agora nós estamos vendo como agem esses jornalistas que se mantêm em silêncio. Eles defendem a liberdade de expressão de quem concorda com eles. Eles são partidários do Partido Único. Eles não admitem a existência de outros. Eles são comunistas, muitos deles. E, no entanto, acusam de nazistas, fascistas, os que defendem a liberdade de expressão de todos. Que o Renan tentou algemar com esse requerimento nefando, obsceno, que ele tem de engolir. E um dia vai engolir. Espero agora que o Supremo também não tenha revogado o sentimento da vergonha. Espero que todos entrem com o mandado de segurança e sejam atendidos, porque não há motivo nenhum para que a CPI haja assim. Só mostra que a CPI tenta desempenhar um papel político desprezível, é formada por gente desprezível que não merece o nosso respeito e nós continuaremos a fazer exatamente o que sempre fizemos. Aqui
não vão interferir, né, em nada do que nós dizemos e diremos, não vão interferir os partidários, esses sim, de regimes de exceção.